agradecer a comissão organizadora pelo convite. É um evento enorme, né, então é realmente um prazer estar aqui com todos vocês essa noite, né, o pessoal de todo o Brasil. Então, gente, o que é o nosso objetivo, então, dessa nossa aula de hoje? É trazer alguns aspectos básicos, né, alguns princípios, mais conceituais de neuroimagem. Realmente partindo do ponto, né, do princípio que, não tem nenhum pré-conhecimento sobre isso. Então esses vão ser os 3 principais pilares, tá, da nossa aula. Primeiro eu vou falar um pouquinho de cada método, depois dar um exemplo, né, do que seria um exame normal também de cada método, e depois eu vou trazer um caso clínico só para ilustrar e deixar um pouco mais prático, né, como é que a gente usa os conceitos que a gente aprendeu anteriormente. Então vamos começar falando sobre os métodos de imagem. Quando a gente fala, então, de avaliação, por imagem, encefálica, né, craniana, esses são os principais métodos, né, mais conhecidos e também, mais disponíveis na prática. Então a gente vai desde o raio-x, né, até a ressonância magnética. O ultrassom, tá, gente, como ele tem uma aplicação muito específica, especialmente, em neonatologia, não vai entrar nesse assunto da nossa aula de hoje, porque a gente vai estar falando mais de imagem de uma maneira geral, né, e não especificamente dessa população, pediátrica, né, neonatal. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o raio-x de crânio, né, um método bem conhecido. O raio-x de crânio, gente, por princípio, né, a gente vai fazer avaliação das estruturas ósseas. Então, se a gente levar isso para o crânio, basicamente é avaliação da calota craniana, tá? Como raio-x em geral, a gente vai utilizar 2 sequências ortogonais, o frontal e o perfil. A gente tem também uma série de incidências adicionais que a gente pode utilizar conforme for a indicação, né? Então tem uma para avaliar mais base do crânio, uma para avaliar mais forame magno ou sala túrcica, varia conforme a indicação. E a gente tem que lembrar que é um método que utiliza radiação X, né? Radiação, como o nome mesmo diz, que é uma radiação ionizante. Mas claro, né, gente, aqui em doses realmente muito baixas. Como é que é feito, né, um raio-x de crânio tradicionalmente? Então a gente vai fazer o frontal ele é feito em PA, né, ou seja, o paciente fica com a fronte, né, a testa encostada no detector, o raio-x vai entrar de posterior para anterior. E essa vai ser a imagem final. Observem como na imagem final, né, a gente tem uma visualização muito melhor da calota, em detrimento da face, né, que está todas as estruturas sobrepostas. Em relação ao perfil, o paciente vai encostar a região temporal de um lado do detector e o raio-x vai entrar pela outra. E assim a gente vai ter aquela imagem lateral, né, que é uma imagem já bem conhecida. Seguindo adiante, né, indo talvez para um dos métodos mais importantes que a gente tem de fato para avaliação do compartimento intracraniano, é a tomografia computadorizada. O que é importante a gente ressaltar desse método? Ele utiliza a radiação X, agora a mesma radiação do raio-x, mas agora sim, numa dose já bem mais considerável, tá? Radiação ionizante. Como, pessoal, como ela não deixa de ser um raio-x melhorado, a gente vai ver na imagem como se fosse um mapa de densidades, tá? É bem lógico. Quanto menos denso, mais preto, quanto mais denso, mais branco. É simplesmente isso. Então, se vocês forem observar ali a calota craniana, é branca, né? Ou seja, ela está num dos extremos de densidade. Então, um aparelho de tomografia, né? A maioria, o pessoal já, já, já viu, né? Já sabe mais ou menos como funciona. Então, o paciente deita, né, nessa maca e essa maca ela se desloca no interior de um arco, né? Na verdade, de um círculo que tem um orifício central. A gente chama esse círculo de gantry, né? Que é onde vai ter ali, onde o exame propriamente dito vai ser feito.
Num esquema bem simplificado, né, como é que funciona? Esse círculo, né, o gantry, ele fica rodando em volta do paciente, enquanto a mesa ela vai se deslocar para dentro e para fora. Assim, ele vai fazendo como se fosse vários raios-x, né, em posições diferentes e alturas diferentes. E aí, com isso, o aparelho consegue reconstruir essas imagens e formar, né, a imagem tridimensional que a gente vai ter na tomografia na imagem final. O nome tomo, né, o prefixo tomo, vem justamente disso, corte ou secção. Então, a gente vai olhar o paciente em fatias, tá? O aparelho ele é adquirido num plano, né, no plano axial ou transversal, e a partir dessa aquisição a gente pode reconstruir para todas as outras. Não precisa fazer novas aquisições. O mesmo vale para o 3D, tá, gente? É a mesma aquisição, uma única aquisição, que depois no pós-processamento a gente pode modificar. Não precisa adquirir de novo. Como é que a gente vai ler a densidade, tá, na tomografia? Ela tem uma escala própria, né, de densidade, e que é centrada na água. Então, a água, pessoal, foi definida como unidade zero. O nome unidades Hounsfield é, então, em homenagem, né, a um dos principais criadores da tomografia, e o sobrenome dele, então, foi eternizado na escala. Aí, essa escala tem os extremos, né? Os extremos negativos e os extremos positivos. Então, numa ponta a gente tem as densidades gasosas, que é perto de -1000, e do outro lado a gente tem as estruturas ósseas, né? E ainda acima das estruturas ósseas a gente tem metal, né? Em valores próximos de +1000. Entre ar e a água, a gente vai ter as densidades de gordura, nessa faixa, -50, -100, e a gente vai ter a faixa de partes moles, né? Que é onde vão se enquadrar a maior parte dos nossos órgãos, né? Dos nossos tecidos. E varia nessa faixa, entre +20 a +100, tá? Na toma, a gente consegue aferir objetivamente a densidade do órgão, da estrutura. Então, a gente sabe exatamente sobre qual densidade a gente está falando. Como eu falei, a tomo, pessoal, ela vai descrever densidades. No caso do encéfalo, a gente vai usar o próprio parênquima como referência. Então, a gente tem uma lesão hiperdensa ali na imagem da esquerda, ou seja, mais branca que o encéfalo, e do outro lado a gente tem uma imagem hipodensa, ou seja, menos densa que o parênquima encefálico, tá? Então, no caso ali da esquerda, um hematoma, no outro caso, à direita, um cisto. Então, sangue e líquido. Então, vejam que na toma a gente consegue fazer essa diferenciação, em geral, de forma bem fácil, né? Bem tranquila. Só relembrando, então, a gente está falando aqui de um método, né, que utiliza a radiação ionizante, já numa dose bem mais expressiva do que a radiografia convencional. Então, a gente tem que ter, né, sempre um certo cuidado, né, quando a gente vai solicitar esse tipo de exame, especialmente quando a gente fala de população pediátrica, né, ou pacientes mais jovens. A tomo, pessoal, ela pode ser feita com ou sem contraste intravenoso, tá? No caso da tomo, a gente usa o contraste iodado. Quais são os principais problemas, né, associados com o contraste intravenoso? O primeiro deles é a reação alérgica, tá, gente? Que não é comum, assim, não é em termos percentuais, mas como a gente acaba fazendo muito exame hoje em dia, a gente acaba vendo com uma frequência maior. A questão da insuficiência renal, ela é uma questão bem polêmica, tá? Cada vez mais se está revendo essa associação, que é uma associação clássica, e está, aos poucos, né, sendo mais liberal em relação, né, ao DCE do paciente para poder administrar o contraste. Mas ainda, né, classicamente, é algo que a gente sempre fica de olho quando é um paciente com essa condição. E a gente pode administrar esse mesmo meio de contraste por outras vias, né? Então, a gente pode usar via oral, via retal, ou então num catéter, né? Dependendo tudo de como é que for a indicação do exame. Agora vamos falar um pouquinho da ressonância, tá?
Aqui, gente, muda tudo, tá? Aqui a gente não está falando mais nada a ver com densidade. A ressonância, ela forma a imagem a partir de campo magnético. E ela avalia como é que é o comportamento dos nossos íons de hidrogênio dentro desse campo magnético. É uma loucura, gente, a física da ressonância, tá? É realmente para físicos mesmo. Então, de forma bem básica, bem rudimentar, esse é o princípio básico dela. Então, forte campo magnético que o aparelho faz, e ele avalia como os nossos íons de hidrogênio se comportam. E aí vai ter diferença, né, entre tecidos e entre também tecido saudável e um tecido doente, né, um tecido alterado, uma lesão. A ressonância, ela tem um meio de contraste próprio, que a gente pode usar também via intravenosa, que é o gadolínio, tá? O gadolínio, ele tem bem menos reações adversas que o contraste iodado da tomo. Então, de uma maneira conceitual, a ressonância, gente, é como se fosse um grande ímã, tá? É um ímã gigantesco. E só para vocês terem uma ideia do efeito magnético dela, como de fato é, o campo magnético exercido por um aparelho, tá, de ressonância magnética equivale mais ou menos a 30.000 a 60.000 vezes o campo magnético da Terra. Então, realmente, é algo que a gente quase não consegue abstrair, né, para entender isso de fato. Em resumo, é um campo fortíssimo, tá? E ela tem um poder de atração de metais, né, ferromagnéticos muito forte. E daí, pessoal, que vem os acidentes, tá? Então, todo metal, todo aparelho, todo dispositivo que entra dentro da sala de ressonância magnética tem que ser de um metal não ferromagnético, né, para não ser atraído e que seja seguro para utilização dentro dessa sala. No caso dos dispositivos médicos, né, classicamente os exemplos de que a gente tem que ter cuidado são com os dispositivos cardíacos, né, tipo marca-passo e clipes de aneurisma. Os materiais mais modernos, eles são compatíveis com ressonância, mas para a gente poder liberar uma ressonância num paciente com um destes dispositivos, a gente tem que saber exatamente o modelo, né, o tipo específico, e aí a gente consulta, existe uma base de dados online para isso, e aí consulta e vê se aquele aparelho específico, né, é seguro ou não. Na dúvida, a gente nunca libera, né, porque a gente não pode correr o risco de um objeto como esse se mover dentro do paciente, né, e poder causar um evento fatal. Então, na dúvida, a gente acaba sendo mais conservador. E aí, pessoal, diferentemente da tomo, que a gente sempre tem aquela mesma imagem, a ressonância ela tem milhares de aquisições diferentes. Aqui eu coloquei algumas que são as principais, no caso do exame do crânio, e cada uma delas, gente, tem uma função específica. Mais adiante, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre isso, mas o que eu gostaria que vocês guardassem nesse momento é o seguinte: aqui, gente, o branco, o preto, o cinza não tem mais nada a ver com densidade, tá? É um princípio completamente diferente que faz a formação da imagem aqui na ressonância. O que é importante, né, para a gente ter em mente quando a gente vai solicitar um exame? Isso vale para todos, né, mas especialmente no caso da ressonância. Conforme a informação clínica, o protocolo de aquisição vai ser diferente, né? A gente não faz todas as aquisições para todos os pacientes, porque senão seria inviável, né? O paciente ia ficar horas lá na mesa de exame. Então, o exame ele é customizado conforme for a indicação clínica. Então, quanto melhor a informação clínica, melhor o exame vai ser feito, né, mais para aquele caso, e melhor também vai ser o laudo, né, que vocês vão receber. Então, olhando um panorama geral dos exames, né, o que a gente tem de vantagens e desvantagens de cada um deles? Raio-X, sem dúvida, né, gente, é um exame barato, amplamente disponível e super rápido de fazer. Qual que é o problema, gente? Ele tem muita sobreposição de estruturas, então mesmo para avaliação de fratura da calota, ele não tem uma sensibilidade boa. E o principal, gente, é que ele não vai avaliar o compartimento intracraniano. Então, acaba que não tem
muita função, né, hoje em dia, no nosso cenário atual, na avaliação de neuroimagem. Tomo, gente, por outro lado, é um exame excelente, tá? Um exame super rápido de ser feito. A gente pode reconstruir depois em outros planos. A gente pode também avaliar os vasos, né, através da técnica de angiotomografia. Porém, a gente tem que lembrar dos probleminhas dela, tá? Então, é um exame que usa radiação, que a gente tem que lembrar principalmente quando for pedir em crianças ou gestantes, principalmente naquela população pediátrica que tem doenças crônicas, que vai ter que fazer exames repetidos. Então, a gente tem que ser sempre, né, ficar ponderando se realmente não tem outro método para fazer. E lembrar das reações alérgicas, tá? Que como hoje em dia se faz muito exame, a gente acaba vendo mais. Ressonância, então, né? Uma das principais vantagens é um exame que não tem radiação ionizante, tá? A gente também pode reconstruir em outros planos, a gente também pode estudar vasos. E o detalhamento anatômico dela, gente, das estruturas encefálicas, é impressionante, tá? Não tem nem comparação com a tomografia. Então, ela é um método realmente excelente para avaliação do sistema nervoso central. Ainda a gente tem alguns problemas, principalmente com a questão da disponibilidade, tá? Ele é um exame que acaba não sendo tão disponível e, por consequência, acaba sendo um exame de custo maior, tá? Além disso, ele é um exame que leva mais tempo para ser adquirido que a tomografia. Então, quando é solicitado, especialmente se é um paciente que tem alguma agitação psicomotora, alguma condição assim, tem que ser planejado um pouquinho melhor. E você tiver na dúvida, né, do que vai pedir de exame de imagem, converse, pessoal, com o radiologista, tá? Não existe pergunta boba, assim como não existe resposta óbvia, tá? A gente não sai da faculdade sabendo tudo de rádio, bem longe disso. Então, o radiologista está sempre ali para ajudar, tá? Ele não tem que ser visto como uma figura fora, uma figura distante. Ele tem que fazer parte, né, da equipe assistencial e, na dúvida, a gente sempre conversa, né? Isso é nosso dia a dia, a gente está sempre lá para responder as dúvidas e ajudar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o exame normal, tá? Primeira coisa, vamos se orientar pelos planos, tá? A gente tem que ter a noção, primeira coisa, da orientação. Então, tudo que tiver acima da tela é anterior, tudo que tiver para baixo é posterior. Isso vale para ressonância e para tomografia. A gente olha esses exames como se o paciente tivesse decúbito dorsal, com os pés voltados para nós. Então, tudo que está à esquerda da tela é o lado direito do paciente, e vice-versa. Tá, gente? Primeira coisa. Segundo ponto são os planos de orientação, tá? A gente costuma se referir ao plano transversal como axial, então geralmente a gente vai usar esse termo em relatórios. E coronal e sagital, que já são nomes mais comuns. Como eu falei com vocês, gente, a tomo ela é um mapa de densidades, tá? Do mais preto, menos denso, ao mais branco, mais denso. Então, vamos olhar nesse caso as densidades mais fáceis da gente identificar. Então, a calota, né, um extremo bem branco, e o ar ambiente, né, que está em volta do paciente, bem preto. Evoluindo um pouquinho, então, agora vamos olhar ali para o sistema ventricular. O que a gente tem ali, gente? Líquor, líquido. Líquido vai ser preto, né? Um pouco menos preto que o ar ambiente, porque ele é um pouco mais denso, mas ainda assim escuro. Outra coisa que é bem importante a gente ressaltar é a diferença de densidade entre córtex e substância branca. Para a gente raciocinar, tá? E não simplesmente decorar. O que a gente tem no córtex, pessoal? Corpo celular, núcleo celular. Então, ali vai ser uma área de alta densidade. Na substância branca, a gente tem basicamente axônios, né, e mielina, gordura. Então, essa região vai ser uma região de menor densidade em relação à substância cinzenta. Então, se a gente olhar, tem uma diferença de densidade entre o que é a substância cinzenta, que é mais clara,
e o que é a substância branca, que é mais escura, tá? Essa diferença de densidade é importantíssima quando a gente avalia um átomo, e a gente sempre tem que olhar se ela está preservada dos dois lados, né? Então, a gente pode até usar um lado como referência para o outro lado. Além disso, átomo, pessoal, ela pode ser sem contraste ou com contraste. Como é que a gente afere, né? Como é que a gente olha isso? Olhando os vasos, tá? Olhem ali como os vasos são visíveis, né? Estão bem branquinhos, cheios desse contraste iodado na imagem da direita, e na esquerda a gente não tem esses vasos, tá? O parênquima encefálico normal, com barreira hematoencefálica íntegra, ele não vai realçar. Então, o que a gente vai ver realçando? Os vasos, né? Basicamente isso. Agora, gente, como é que a gente vê um exame de ressonância, tá? Bem lá do básico. Olhem como aqui água, como densidade, não tem nada a ver com ser preto ou ser branco. Eu botei aqui as duas principais ponderações que a gente tem, as mais básicas, que é o T1 e o T2. Como é que se comporta a água, tá? T1 preto, T2 branco. Como é que se comporta a gordura? Branco nos dois. Osso cortical, aquele osso denso, tá? Da parte externa dos ossos. Preto nos dois. E o ar, preto nos dois. Então, gente, isso aqui é só para mostrar que densidade não tem mais nada a ver aqui. Aqui é como é que o hidrogênio está se comportando dentro dessas estruturas. É uma loucura, tá, gente? Com o tempo, com o treinamento, isso vai ficando automático e a gente nem tem mais muito que pensar nisso. Mas para quem está começando, é importante, ter ideia que aqui a gente não está mais falando de densidade, e 2, talvez o mais fácil no início é lembrar da água, tá? O T1, a água vai ser preta, enquanto o T2, né, ele é uma aquisição que é justamente o contrário, que é para a gente ver líquidos. Aqui a gente usa o termo intensidade de sinal. Então, quando a gente fala assim, uma lesão é branca no T2, ela é hiperintensa ou alto sinal em T2. Aqui a gente não usa mais a palavra denso, tá? Porque aqui é um outro princípio de imagem. Em relação, então, ao encéfalo propriamente dito, o que a gente pode destacar? Bom, como é que é o líquor? O líquor, gente, é água. Então, a gente já sabe. No T1 é preto, no T2 é branco. Agora eu coloquei aqui o flare. O que é o flare, gente? O flare é igual ao T2, só que tudo que é água livre, ele tira o sinal. Então, o líquor, que seria a água livre, vai ficar preto, tá? Como é que é a substância cinzenta e a branca? No T1, gente, as coisas são como... É bom pensar assim. No T1, as coisas são como elas devem ser, tá? Então, a substância cinzenta é cinza e a substância branca é branca, tá? Então, a branca é mais clara, a cinza é mais escura. No T2, isso inverte, essa relação é o contrário. E no flare, como o flare é igual ao T2, também vai ser o contrário, tá? Qual que é a diferença do flare e do T2? No flare, tudo que é água livre, líquido livre, o sinal é suprimido. Então, o líquor vai ser preto. O resto vai ser tudo igual ao T2. E, gente, mais do que saber, né, das aquisições, o que é o que a gente olha em cada... como é que se comporta a água, a gordura em cada uma delas, é a gente saber as funções, tá? Então, aqui eu coloquei algumas para destacar para vocês. O flare, gente, ele é uma aquisição excelente para avaliação de edema, tá? Tudo que for edema dentro do parênquima salta aos olhos. Como o líquor, a água livre é suprimida, então qualquer área de edema salta. É excelente para isso. Existem outras aquisições, como por exemplo o SWI, que a gente usa para avaliação de sangue, né? Ou então para avaliação de cálcio. Existem outras também, mas a gente usa mais ou menos basicamente para isso. A difusão, né, é uma aquisição bastante conhecida,
que a gente usa para ver isquemia aguda, né? E também para avaliação de celularidade em lesões tumorais. E o contraste é a mesma função da tomo, né? A gente vai ver realce e quebra ou não da barreira hematoencefálica. E agora, pessoal, para a gente encerrar bem rapidamente, eu gostaria de comentar com vocês um caso e mostrando como é que a gente usa, né, esses conceitos que eu comentei com vocês anteriormente. Então, gente, eu queria trazer aqui, bem rapidinho, eu sei que vocês vão ter aulas específicas sobre isso, mas só para fechar e fazer a conclusão desse nossa aula. Um caso de AVC, tá, gente? Então, AVC, fechou um vaso, vai ter uma área isquêmica, né, uma área de sofrimento e uma área que já evolui para necrose. Agora, só que a gente não costuma não pensar muito a nível celular, o que acontece. Então, vamos imaginar que essa aqui seja uma célula neuronal, tá? Então, fechou o vaso. Essa célula para de receber glicose, para de receber O2, as bombas, né, de membrana, todas começam a falhar. Essa célula perde a integridade de membrana. Com isso, o que vai acontecer? O sódio, no meio extra, entra para o intra e junto com ele, água. Então, essa célula, a gente vai evoluir para edema celular. Essa célula vai inchar. E é isso que a gente vai ver na imagem. Então, imaginando que isso aqui seja uma tomografia, tá? As bolinhas brancas são o córtex, tá? E as cinza escuro são a substância branca, ali os axônios. Quando esse tecido é submetido, então, à isquemia e evolui com edema celular, tudo vai edemaciar. Tudo vai ficar com o mesmo tom de cinza, mais escuro, e a gente não vai mais ter diferença do que é córtex e o que é substância branca. E aí, no caso do AVC, é exatamente isso. Olhem o exame da chegada e o exame 2 dias depois. A gente tem essa área de intenso edema celular. Por que eu sei que é edema? Porque está mais escuro, está cheio de água e está tudo edemaciado, não tem mais suco naquela região. Então, o que a gente olha? Edema celular. Esse mesmo caso, então, como é que a gente vai ver a ressonância dessa paciente? Então, na difusão, a gente vai ver a área de lesão isquêmica aguda. O flare que eu comentei com vocês é uma excelente aquisição para a gente ver edema. E o gradiente, que é uma sequência que a gente usa muito para ver sangue, tá? Junto com o SWI. Ali, o sangue são esses pontinhos pretos dentro da lesão isquêmica. Então, é uma transformação hemorrágica dentro de uma lesão isquêmica, tá? Bom, gente, então, resumindo, né, o que a gente conversou sobre hoje? A gente falou, então, dos métodos de imagem, tá? Com destaque para tomo e ressonância. Cada método tem a sua vantagem e a sua desvantagem, tá? O que eu gostaria que vocês guardassem aqui? Raio-X não avalia compartimento intracraniano, tá? A tomo, ela é um método excelente, tá? Mas tem a questão da radiação ionizante, que naquele público que eu comentei, crianças, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, principalmente quando for crianças com doenças crônicas, que vão ter que fazer muitos exames ainda ao longo da vida. E a ressonância é um exame excelente, não tem radiação, mas ainda a gente enfrenta um problema de disponibilidade. No caso de um exame normal, né, lembrar dos planos, isso funciona tanto para ressonância quanto para tomografia, tá? É igual a forma de olhar nos dois tipos de exames. A tomo, gente, é um mapa de densidades. Então, mais preto, menos denso, mais branco, mais denso. E a tomo a gente pode usar com ou sem contraste. Como é que a gente verifica isso? Olhando os vasos. Os vasos opacificados, né? Então a gente vê no tomo com contraste. Lembrar que a ressonância, a gente não tem mais nada a ver com densidade. Aqui o princípio de formação de imagem é completamente diferente, tá? E como é que a gente distingue na imagem, né? Talvez esse esqueminha é legal fazer um print, né? Ter ele à mão, até a gente ir guardando isso na memória. Mas assim, depois de um tempo, gente, isso fica medular, a gente nem precisa pensar mais nisso.
Mas no início a gente sempre consulta, né? Por exemplo, quando a gente é residente, está aprendendo a ver ressonância, esses esqueminhas é o nosso dia a dia, né? Até isso realmente entrar na nossa cabeça. E do caso que eu comentei com vocês, a gente sempre tem que pensar, né, no que a gente está procurando, no padrão da lesão que a gente está procurando. Então, por exemplo, aqui, lesão isquêmica aguda, a gente vai ver edema. Como é que a gente vai ver edema anatômico? A água vai ficar mais escuro. Então, o tecido, a área lesada, vai ficar mais preta, mais escura. No caso da ressonância, cada aquisição tem uma função específica. Então, a gente tem que lembrar o que eu estou procurando nessa. Isquemia, o que eu estou procurando nessa? Edema. E nessa? Sangue. Então, a gente tem uma avaliação bem metódica. Convido todo mundo, gente, que não conhece o perfil do Radiológica, então, a entrar lá, dar uma olhadinha, todos são muito bem-vindos, tá? Então, @Radiológica Média. Eu procuro fazer bastante quizzes lá para trazer um material bem interativo. E muito obrigada, gente, pela atenção de todo mundo e muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vou encerrar aqui. Muito obrigada. A sua palestra foi excelente, o pessoal está elogiando bastante aqui nos comentários. E é isso, espero que todo mundo tenha gostado. Agora a gente já vai para a próxima palestra. Doutora Roberta, mais uma vez, obrigada. Tá bem, eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.